Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E a minha convidada de hoje é a Letícia Ribeiro, 5º grau de jiu-jitsu, 7 vezes campeã mundial de kimono, 2 vezes campeã mundial sem kimono, atualmente morando em San Diego, na Califórnia, fazendo um trabalho sensacional na Califórnia, e a gente vai saber um pouco mais da história dela, compartilhar aí as experiências de competição. E vamos lá, Letícia, como é que tá? Oi, Gustavo, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre bom falar de jiu-jitsu, né? Isso aí, né? Mas na parte de competição você tem tanta experiência, cara, para passar, que eu acho que a gente tem muita gente que assiste, tem o pessoal faixa branca, faixa azul, tem o pessoal das antigas, tem um pouquinho de tudo, né? E eu acho que o pessoal sempre acaba pegando uma mensagenzinha que vai ajudar na jornada, então essa é a intenção. Cara, então vamos começar, só dar um resuminho aí do começo no jiu-jitsu, ou até nas artes marciais, e depois a gente já vai para a parte de competição. Eu comecei com 14 anos, né, no Brasil, no Rio. Eu fui ver uma competição, um amigo meu me chamou, e aí, eu já gostei da competição, né? Era aquelas copas pequenas lá no Brasil antigamente. E aí, na segunda-feira, eu fui fazer minha aula experimental na academia e desde então não parei. Continuei treinando, comecei a competir logo depois, né, com 3 meses de treino, já estava competindo, peguei minha faixa azul muito rápido, apesar de eu ser teenager, né, na época, adolescente, eu peguei minha faixa azul logo, e aí começou E a carreira. aonde que você começou? Você começou na Tijuca, no Rio? Eu comecei na Grace Tijuca. Fui muito sortuda, né, de ter começado o jiu-jitsu lá e a academia que eu tô até hoje. E aquele tatame que aí não era mais lá não, né? Tinha aquele tatame gigante lá, né? Aquele tatame, famoso Maracanã do jiu-jitsu, né? É. Era um tatame gigante. Agora eles saíram. Ele era no Clube Monte Sinai, agora está na ABB, mas continua na Tijuca. Ah, ali na BB Tijuca. Treinei durante É. muitos anos na BB Tijuca, ali com o Fernando Cruz. Antes de eu ir pro Ah, Dedé, eu treinei ali na BB Tijuca. Que é um tatame também bem legal, um espaço muito bom também. um espaço bom. O Vini continua lá e tem a galera das antigas continua lá também. É sempre bom voltar lá a casa, né? É. E como é que foi a experiência? Você lembra da sua primeira experiência competindo, assim, como você se sentiu? Você lembra? Então, primeiro campeonato foi a Copa Gracie. O Royler até era o juiz das lutas. E foi uma experiência boa, era um campeonato interno, mais grande, né, da Academia Gracie. Aí eu fiz 3 lutas, finalizei as 3 lutas. Então, a primeira experiência foi boa, né? E De... vai, Pode vai, falar. pode falar. Então, eu acho que a partir daí eu me motivei, né, para continuar competindo também. Foi um ótimo campeonato, um ótimo resultado. E desde então não parei. E você ficou nervosa, tal, com aquela novidade ou não? Fiquei. Eu era nova, né? Eu era adolescente que lutei no adulto, era tudo misturado por ser um campeonato Verdade. pequeno. Então eu fiquei bastante nervosa, mas eu gostei, né? Eu gostei daquela adrenalina, eu gostei daquele turbilhão de sentimento, né? Então tem que gostar, né, Gustavo? Apesar da É. gente saber que é muito difícil de lidar com aquilo, mas é um sentimento que tem que gostar, porque a partir do momento que você não gosta, aí as coisas ficam mais complicadas. E qual foi o momento que você sentiu que, pô, cara, eu vou seguir isso aqui mesmo, é isso que eu quero pra mim? Você lembra desse momento? Cara, foi quando eu tive a oportunidade de ir no primeiro mundial, né, de jiu-jitsu, em 96, lá no Tijuca. E eu acho que aquele momento foi muito importante, porque eu era muito nova no esporte, né, e ver o Royler treinando para o campeonato, ele sendo campeão, e depois daquilo 4 vezes seguidas. Então, todo mundo me pergunta qual foi a minha maior inspiração. Com certeza, sem dúvida, foi o Royler, né, e ver ele treinando para o campeonato, puxando o treino, treinando ele mesmo e sendo campeão, e ganhou de 4 diferentes gerações, né, naquela época. Então, eu acho que essa foi a minha maior motivação. E vendo ele lá, eu falei assim, um dia eu quero ser campeão mundial também. Maneiro. E eu entrevistei o Roller também alguns episódios atrás,
E eu falo para ele, eu falo para todo mundo, eu tenho minha referência da minha academia, que é o Vitor Shaolin, e do lado, assim, de fora, no caso da minha academia da Nova União, o Royler realmente sempre foi o cara que eu olhei, que realmente me inspirou também. O cara que nunca tinha que provar mais nada para ninguém, e meu irmão É, continuava lutando, e com kimono, sem kimono, porrada. É um cara que realmente é sensacional. o Roller foi um integrante da família Gracie, né? Que eu acho que ele adicionou muito para o esporte. Ele lutou muito. E naquela época eu acho que ele foi meu maior incentivo, porque eu vi ele treinando, sabe? Além de. E a gente sabe como é difícil puxar o treino e tá treinando ao mesmo tempo, né? Para um campeonato mundial. Então eu vi ele passando por isso. E outra, a galera, a geração mais nova que vinha de Manaus, ele estava ali dando 10 treinos de 10. Então, aquilo foi uma coisa que me motivou muito, sabe, Gustavo? De ver aquilo tudo e de poder presenciar e treinar, né, junto com eles naquela época. E qual foi o ano que o feminino começou no Mundial? 98, 98. E você já teve 2 anos chance de depois. lutar? Eu lutei, eu era faixa roxa, eu perdi de cara, né, nesse campeonato, perdi na minha primeira luta, foi um 0-0 para uma faixa roxa também. E eu acho que foi uma grande motivação também, né? Que a gente fala, o atleta vive de derrota e vitória. Eu acho que a derrota é muito importante também. E depois daquele campeonato, eu voltei para casa. Apesar de todo mundo, eu era roxo, mas todo mundo falou: ah, tu vai se dar bem, tu vai se dar bem, que eu já estava competindo e ganhando. E perder de cara aquele campeonato foi muito bom para minha evolução também, né? Eu voltei para casa e treinei o dobro, né? E voltei no próximo ano melhor. E aí, como é que foi a cabeça em 99, quando você voltou já com essa experiência de ter lutado antes? Como é que foi? Então, em 99, eu voltei bem melhor, né? E eu dei passagem na semifinal para a Leca, que Hum. naquela época a gente estava treinando junto, no ano de 99, antes dela vir para os Estados Unidos. E aí, em 99, eu fiz ótimas lutas, e aí na semifinal eu era marrom, ela era preta já, e aí eu dei passagem para ela na semifinal. E aí acabou que ela veio para os Estados Unidos depois, e aí em 2000 a gente fez a final, e acabou que a gente lutou na final. E como é que foi lutar com ela, assim? Foi difícil, né? Porque É. a gente treinava junto, a gente treinou junto durante mais de um ano, mas aí ela ficou um ano aqui nos Estados Unidos. Logo depois que ela ganhou o campeonato de 99, ela se mudou, e aí a gente ficou sem treinar, a gente ficou um tempo afastado. Então, 2000 acabou que a gente fez a final, foi uma final muito travada, muito difícil. Você sabe, você já lutou com um parceiro de treino, com um amigo? Cara, não, É parceirão de difícil. treino, parceirão não, imagino, cara. Pô, É. imagino. Ainda mais numa final. Então foi uma luta muito travada, mas ainda bem que eu saí com a vitória, né? Caramba, difícil, né? E, cara, quando você olha assim, vamos falar, eu sempre tenho a curiosidade das faixas coloridas, né? Se bem que você acabou misturando tudo, né? No feminino ali não tinha aquela opção, né? Mas nesse tempo que você competiu ali, que vamos dizer nas faixas coloridas, quando você olha para trás, quais são alguns erros que você acredita que você cometeu como atleta? Pode ser erro de preparação, até por causa pela falta de informação, né, cara? Muito tempo É. atrás não é o que é hoje, né? Ou até erros psicológicos assim de competição, alguma coisa que chama a tua atenção nessa época? Cara, eu acho que você falou uma coisa importante, que eu acho que a preparação, eu acho que eu aprendi a me preparar fisicamente, né, na parte de condicionamento físico aqui nos Estados Unidos, sabe, Gustavo? Depois que eu me mudei e eu aprendi muita coisa nova aqui, eu vi a realidade do treino físico, apesar de que naquela época, long time no Brasil, naquela época no Brasil, eu via muito o Paulo Caruso. O Shaolin Uhum. treinava lá na casa. Eu acho que o Paulo Caruso foi o grande percursor da preparação física para atleta, né, para lutadores no Brasil. E eu tive a oportunidade, não treinava com ele, mas eu via muito o treino, porque o Morango treinava na casa, né? E naquela época era o Shaolin, Vitor Belfort, Murilo Bustamante, eram os grandes atletas do esporte. Então, eu vi um pouco daquilo, mas eu não vivi aquilo. Então, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu tive outra visão de preparação física, como se preparar, como se suplementar corretamente, que o suplemento era importante para um atleta profissional. Então, eu me profissionalizei aqui.
Então, eu acho que os erros que eu cometi antes foi isso. Eu não estava 100% preparado. Você sabe, no Brasil era 10 treinos de 10, pronto. Era isso, entendeu? Era só rola, rola, rola. Então, eu acho que não foi um erro, entendeu? Foi falta de A experiência. fase, não tinha informação, né? Exatamente. Eu acho que eu mudei muito depois que eu me mudei. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo em 95. Foi um dos primeiros caras também que começou a trabalhar com ele, porque eu senti que eu falei assim, cara, eu tenho que melhorar. O que eu posso fazer para melhorar? E aí eu vi, acho que alguma matéria do Paulo trabalhando com Flávio Canto, que foi um dos É, primeiros atletas também. E aí eu falei, cara, eu tenho que procurar esse cara. E aí comecei ali, foi meu pontapé para começar a entender de preparação. Então, até que eu dei sorte assim, com essa parte de preparação, de procurar ajuda cedo. Eu reparei, meu irmão também era atleta, era triatleta, e já falava assim da coisa, pô, de coisa de repente extra que eu possa estar fazendo. E aí foi uma coisa que, pô, ajudou bastante. Qual uma coisa assim que você sentiu no treinamento, que até você ajuda hoje nessa parte física, que você ajuda os seus alunos com isso, que de repente você não sabia muito no passado e você tenta esclarecer para eles hoje? Então, eu acho, Gustavo, tipo assim, com a minha experiência como atleta, como coach hoje também, eu acho que, sei lá, cara, preparação física, condicionamento físico é 70%, 60%, 70% é, do que o atleta tem que estar, preparado para um campeonato, principalmente um campeonato mundial, entendeu? Eu acho que a preparação física é muito importante. Eu posso falar que, sei lá, 70%. Então, eu acho que essa experiência que eu tive, como eu falei, eu não vivenciei o Paulo Caruso, eu não treinei com ele, mas eu vi muito por estar acompanhando o Morango, então eu aprendi muito com ele lá. E quando eu vim para cá, quando eu conheci outros preparadores físicos aqui, uma coisa que eu coloquei no meu treino e hoje eu coloco ainda no treino dos atletas da academia é o circuit training, né? O treino de circuito, né? Eu acho que o treino de circuito é muito bom. Eu acho que principalmente no mês do campeonato eu não vejo a necessidade de levantar ferro. Então, esse treino de circuito troca toda hora, tipo um tabata, entendeu? Agacha, 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 pula, 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 puxa, puxa. Eu acho que isso é muito bom para o jiu-jitsu e foi uma coisa que eu aprendi, eu fiz para mim e a gente continua fazendo aqui. Legal. E na sua transição para preta, já estava dividido ou ainda era marrom e preta? Então, eu vivi os dois lados, né, Gustavo? Eu vivi a roxa, que tinha que lutar com as pretas, né? E eu vivi depois sendo a preta, que tinha que lutar com as roxas, né? Era tudo misturado nessa época, roxa, marrom e preta, só azul que era separado, que separaram azul logo no começo. Então, era sempre difícil. Os dois lados é difícil, né? Mas eu sempre tive muita confiança, que é o que eu falo para minhas alunas também. Eu acho que a confiança vem do treino. Então, como eu sempre treinei muito, eu sempre gostei muito de treinar, eu sempre fui muito dedicada, então eu sempre fui muito confiante, né? Então, eu acho que isso são duas coisas que andam junto, né, na preparação para uma luta. Então, eu não tive muito problema nessa época, eu encarava bem, tendo que lutar como roxa, tendo que lutar com preta, e sendo a preta que tinha que lutar com roxa. Então, essa transição eu não senti, para mim foi a mesma coisa. E como é que ficava a cabeça com isso, da faixa preta lutando com a roxa, que sabe que o perigo é muito grande, que não tem É, responsabilidade, a pessoa vai até mais solta, fala assim, eu sou faixa roxa, né? E vem é. aquela responsa pesando para você. Mas você levava na boa, você sentia bem? Eu levava na boa, porque, como eu te falei, né, eu sempre treinei muito, Gustavo. Eu sempre fui muito confiante, né, no dia da luta, apesar de saber que a gente sabe que tem os dois lados da moeda, né? Tem a roxa que não é confiante por estar lutando com uma preta campeã, e tem a roxa que vai lá Tá com com aquela fome, né? fome, com aquela É, fome, com aquela vontade de ganhar, como era eu na época, né? Eu não queria saber da faixa. Eu treinava, eu falava, eu sou uma faixa roxa, mas eu sou uma faixa roxa boa, porque eu treino muito. Então, eu sempre olhava a adversária com todo respeito, independente de qual faixa ela era, né? Faixa roxa, eu lutava do mesmo jeito,
sempre para frente, mas a minha cabeça sempre foi boa para competir, Gustavo. Eu sempre fui muito confiante. E o que dava essa confiança era o treino, né? Sem dúvida. Exatamente, a coisa que a gente sempre fala aqui, né? O trabalho árduo é a raiz da autoconfiança, né? Se você ter aquela É, paz interior de que você, cara, eu fiz tudo aí que eu podia. exatamente. O que eu quero saber é o seguinte, nesse processo de desenvolver a sua confiança além do treino, eu gostaria de saber se tem alguma coisa que o Roller, conversas que de repente você teve durante esses anos, né, competindo, toques que ele te deu, que você guarda até hoje, que ajudaram na tua confiança. Eu acho que não só o Roller, mas todos os outros professores da academia, o Roller sempre falava muito durante o treino e época de campeonato tem aqueles speech, né, sempre de motivação e foram sempre muito importantes, mas eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre levei comigo e o que eu passo para minhas atletas é isso, Gustavo, é muito treino, muita sorte. Entendeu? Eu acho que a gente está preparado fisicamente, entendeu? Eu acho que isso é a chave do sucesso para a vitória. A gente se preparar e colocar a cabeça no lugar, saber que a gente fez de tudo, né, que a gente podia para estar preparado aquele dia. Então, eu acho que isso foi a experiência que eu tive com eles e vendo, né, eles, não só o Roller, o Saulo, os outros grandes nomes da Gracie Maitá, que eu tive oportunidade de acompanhar. E quando você olha a sua carreira, de todas as faixas, né? Qual, deixa eu ver, não só uma luta, mas um evento que você se sentiu super bem, te marcou, não necessariamente por causa do título, mas você falou, caramba, como eu me senti bem, como eu lutei bem, as coisas fluíram. Qual um evento que vem assim na tua mente? Cara, eu acho que, tipo assim, um evento inesquecível, eu acho que o primeiro título na faixa preta é uma coisa que a gente nunca esquece, né? É um momento marcante, independente de como foi o campeonato, eu acho que você se sente muito bem por ter chegado, né? Por ter atingido aquele gol, né? E foi, foi na faixa preta, desculpa, foi no Foi no Mundial? Brasil, no Mundial no Brasil. Ah, Mas isso foi no 2000, meu primeiro título. Mas um campeonato que me marcou muito quando eu vim para os Estados Unidos em 2007, quando o último Mundial no Brasil foi 2006. uhum. Aí veio o primeiro aqui nos Estados Unidos foi 2007. Primeiro ano eu vim para treinar e competir. Acabou que 2008 eu me mudei de vez. E eu perdi 2007, eu ganhei 2006 no Brasil, o último. Aí eu cheguei aqui, eu perdi 2007 e perdi 2008. E, Gustavo, eu senti naqueles 2 anos que foi por falta de preparação. Hum. Eu me senti no final e eu passei mal em 2008 também, entendeu? Alguma coisa que eu tinha comido e bebido, sem desculpa, né? Mas eu não me senti bem fisicamente, então eu mudei tudo. Né? Em 2009 eu voltei totalmente diferente, então 2009 foi um ano que me marcou, foi meu primeiro título aqui nos Estados Unidos. Eu lutei a final com uma grande atleta, né, que é a Michelle Nicolini. A gente fez uma grande luta. Então, esse foi um ano que eu voltei diferente, eu fiz uma preparação diferente, e aí eu ganhei 4 anos seguidos. Então, eu acho que esse foi o ápice da minha carreira, Mundial de 2009. E pô, esse ano, como você falou, voltou diferente e tal. O que você acredita que fez essa diferença na parte é que é o pacote, né? A parte física, a parte mental, tudo estratégico. O que você acredita que fez a diferença para os próximos 4 anos? Eu acho que primeiro foi um coach que eu conheci, né? Como eu te falei, eu aprendi a treinar aqui. Eu me mudei em 2007, 2008, mas 2009 eu conheci esse coach. Infelizmente ele não está mais com a gente, ele faleceu, Caramba. mas eu conheci ele em 2009. Foi o cara que me introduziu a Bulgarian Bag até naquela época e ele era um Navy SEAL totalmente focado, sabe? Sabe aquele coach que te puxa no limite? Felizmente eu conheci ele na primeira academia que a gente trabalhou aqui e ele mudou, Gustavo. Eu acho que ele fez um trabalho psicológico comigo muito bom. Eu me senti muito bem fisicamente, eu estava me sentindo muito forte e eu acho que isso mudou a minha cabeça, né? E eu acho que o trabalho que ele fez, não só fisicamente, mas psicologicamente, me mudou muito como atleta.
Muito legal. E vamos falar de uma performance não tão boa, que você olha para trás e fala, caraca, não rendi o meu potencial, e o que que você tirou dessa experiência? Qual foi o aprendizado? Cara, eu posso falar, tem uma luta que eu fiquei muito triste, que foi a final do Mundial, que eu lutei com a Bianca Barreto, que era minha grande adversária, né, na época, muito minha amiga, mas era minha grande rival, né, na época. E desse Mundial, acho que foi 2000 e... Cara, 2000... Nem lembro o ano, Gustavo, mas Uhum. foi uma final que a gente fez e que eu estava super preparada, mas eu entrei na final desconcentrada. Eu entrei na final desconcentrada, tinha muita gente lá, não só a minha família, mas eu não estava concentrada e disso eu tirei uma experiência que eu passo para minhas alunas. Eu falei assim, antes de uma final não tem conversa. Antes de uma final de mundial, se foca, fica na sua casinha, entendeu? Não conversa. Então, foi uma experiência que eu tirei e eu bati rapidinho nessa final. Eu entrei desfocada, porque eu estava com muita gente conversando, eu estava com meus amigos e com a minha família. Então, quando me chamaram, eu já fui sem aquecer. E aí eu bati rapidinho, Gustavo. Foi, sei lá, ela me puxou para a guarda, me pegou no armlock, foi pum. Eu não tive nem oportunidade de lutar. Então, eu tirei de experiência para ser mais focada, para não ficar de muito conversinha. Você sabe, Gustavo, e hoje eu passo para minhas alunas isso também, entendeu? E eu acho que a Bia todo mundo pergunta, Bia, essa sua cara de mal, essa cara de mal dela, eu acho que é de focos e concentração, porque Uhum. eu sempre falei isso para ela, eu falei assim, cara, mulher, Gustavo, gosta muito de conversar, então você vê sempre na área de concentração, as garotas gostam de ficar batendo aquele papo, mas eu acho que não é a hora. Eu acho que a hora de bater papo é depois da luta, quando acabar o campeonato. Então, eu sempre falei, ó, fica focada, mesmo se você não estiver escutando música, coloca o teu Walkman, entendeu? Fica ali no teu mundo, porque o foco é muito importante antes de uma grande final. Então, eu acho que eu passo isso para minhas atletas e foi a lição que eu tomei daquele dia. Legal. E quando que você parou de competir? Qual foi o último ano? Meu último mundial foi 2014. É. E ali, já nessa época, você se preparava psicologicamente de alguma forma? O que eu pergunto é o seguinte: tem gente que já trabalhou com algum psicólogo esportivo ou mental coach, e tem, para dizer a verdade, quando eu converso com as pessoas, a maioria dos atletas fizeram mais, né, de uma forma orgânica, né, aquela se preparando, visualizando, acho que não nenhum sistema necessário assim, mas como você se preparava mentalmente, além do treino, lógico. Foi como eu te falei, eu acho que a parte psicológica de alguém te motivando, de alguém te mostrando, você treinou bastante, você está preparado. Eu acho que essas palavras de incentivo são muito importantes, como você sabe, né? Para colocar dentro da cabeça quem realmente você é e o que você fez para chegar onde você quer. Mas eu acho que o dia anterior é muito importante, sabe? Principalmente de uma final, diante do campeonato. Então, eu tentava focalizar, ficar no meu quadradinho, entendeu? Ficar focada e pensando na luta, pensando na estratégia. Eu sempre gostei muito de estudar adversário, Gustavo. Eu sempre não para me preocupar com o que a pessoa vai fazer, mas para saber, Tô pega ligado. na, pega na manga direita, pega na manga esquerda. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi com o Roller, né, de estudar o adversário. Ele sempre falou isso, que era bom estudar o adversário. Então, a Bia não gosta muito, então eu estudo por ela, né? Ela não gosta muito de ver vídeo, ela não gosta, então, mas eu estou sempre estudando. Eu falo, ó, ela faz uma pegada na mão direita, pega na calça na mão esquerda, porque isso é uma coisa muito importante. Então, eu sempre estudei, eu sempre estava ligada no que a adversária gostava de fazer, né? E eu focava muito a vitória, sabe, Gustavo? Então, um dia anterior, eu sempre focava meu braço levantado, eu sempre focava vitória, 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 porque eu acho que se a gente pensar positivo, né, eu acho que ajuda muito. Com certeza, né? O filme que você vai passar na tua cabeça, você é o diretor, ator principal, você faz o que você quiser. Você pode imaginar você no topo Exatamente. do pódio comemorando ou no canto
chorando chorando. vendo os 4 lá no pódio, né? É. Então, é o filme que você quiser. Cara, vamos falar, eu quero falar um pouco mais a respeito de estudar atleta, que eu conversei com a Bia e ela falou que realmente não curte muito não, que vocês É. que dão os toques para ela, né? E teve uma situação, até te perguntar, que eu acredito, pelo menos é o que passa na minha cabeça, foi o quê? 2015 que a minha aluna Sara fez a final com a Bia? Foi 2015 ou É. 16, alguma Uhum. coisa assim. E eu falei assim, cara, com certeza a Letícia estudou, deu uma olhada na Sara, porque como a Sara gosta de emborcar muito, entrar ali, ficar ali, entrar, e ela entra na posição quando o pessoal puxa. O cara já, tipo assim, bota a mão na gola, bota a mão na mão, ela já consegue entrar, bem parecido com o Bernardo também. E eu reparei que a Bia não puxou enquanto ela não pegou as 2 mangas. É. Ela não Essa é uma puxou com uma mão na. estratégia. É. Eu acho que dominar as 2 mangas do passador é uma coisa que complica muito, né? E a Bia, e não só a Bia, mas eu acho que muitas dessas garotas que têm a guarda muito boa, elas têm a pegada muito boa também, né? Que eu acho que o passador, Gustavo, eu sou passadora, né? Hoje em dia, eu joguei muito por baixo, mas eu acho que o final da minha carreira foi toda por cima. Eu acho que o passador troca muito a pegada, entendeu? Mas o guardeiro segura muito mais, né, na mesma Verdade. pegada. Então a estratégia de segurar as 2 mangas numa garota, principalmente que passa emborcando, que precisa da mão, precisa da progressão da pegada na gola, é muito importante. Então, eu acho que quando a gente sabe que a gente vai jogar com uma top player, com uma passadora boa, eu acho que isso é uma regra básica, né? Segurar as 2 mangas para depois começar a atacar. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu falo a palavra superação, qual um campeonato que vem à sua mente? Pode ter sido, cara, quanta coisa, né? Às vezes pode ser lesão, voltando de lesão, aconteceu uma lesão, problema pessoal, mas foi uma conquista para você, foi assim, caraca, que conquista, que superação. Eu acho que esse foi o campeonato de 2009, porque eu ganhei no Brasil, eu vim para os Estados Unidos como favorita, eu perdi 2 anos seguidos e por mim, na minha cabeça, foi por falta de preparação, eu acho que eu não estava preparada, mas claro que as adversárias estavam treinando para me ganhar também, então ganhar aquele campeonato de 2009 foi emocionante para mim, voltar ao pódio, voltar ao primeiro lugar, eu já estava morando aqui, então eu acho que foi isso, né? Eu mudei muita coisa no meu treino, mudei minha cabeça, como eu te falei, então eu acho que foi um campeonato de superação. E na parte de coach, qual foi um evento assim que um aluno ou aluna sua competiu e falou, caramba, que superação que eles passaram para isso? Cara, a Bia tem uma característica muito boa, sabe, Gustavo, que é lutar uma revanche. Cara, revanche é com ela mesmo. Revanche, ó, sai de baixo que ela vai vir com tudo. Então, eu acho que toda vez que eu vejo a Bia perdendo e tendo a oportunidade de lutar com a mesma garota de novo, eu fico muito feliz de ver o quanto ela cresce na luta. Cresce no treino, né? Porque ela volta para a academia, porque é aquilo, né? Às vezes a gente perde e volta frustrada, volta cabisbaixo, entendeu? Então, e essa é a característica do campeão, né? O campeão volta com a derrota, cara, quer treinar o dobro, entendeu? Quer voltar, não é voltar para dar alguma coisa de volta, mas quer voltar para provar Lógico. para si mesmo que tem condição, entendeu? Então, eu acho que as lutas da Bia com revanche, estou esperando lá pela próxima revanche, né? Que a gente tem uma revanche aí para fazer, mas então eu acho que toda a revanche da Bia foi uma luta emocionante, porque eu sei como ela volta, como ela treina, como ela se dedica para voltar melhor na próxima luta. Então, toda a revanche foi importante para mim. Legal. E quando eu falo o termo mente blindada, vamos falar primeiro de parceiros de treino que você teve no Brasil ou até nos Estados Unidos também, mas quando pensa em mente blindada, você pensa nesse competidor. Cara, você está falando assim, parceiro de treinos que eu tive? Parceiros de pessoas que treinaram com você, né? Pode ser até na época do Brasil também, que te inspiraram. E pode ser, lógico, pode ser nos Estados Unidos também.
Cara, você sabe, aquela época, eu acho que, vamos falar lá atrás da Grace Maitá, porque foi quando eu tive a minha grande motivação para ser uma atleta e eu tive muito incentivo dentro da minha academia. Então, ver aquela época lá, Gustavo, aquela época que a galera treinava para o Mundial, a Grace Maitá tinha um grande time, lutava muito com a Nova União, era um time de peso leve também muito bom naquela época no Brasil. Então, ver aquela galera toda de Manaus, tinha muita gente boa de Manaus, sabe, Gustavo? Os caras não tinham nem dinheiro para comer e iam para academia, dormia na academia, ficava 20 em cada apartamento. Então, eu acho que essa época aí, treinava pra caramba, comia uma maçã um dia inteiro. Então, eu acho que mentabilidade é isso, né? Quando a gente não tem nada, mas a gente faz acontecer para ter tudo, né? Então, eu acho que é por aí. Excelente. E com relação a alunos, aluno, aluna? Então, no começo, eu nunca tive. Para te falar a verdade, eu não tinha planos de ser professora. As coisas aconteceram e as minhas duas primeiras alunas foram a Carol e a Bia. Né? Elas eram duas adolescentes, faixa azul. E naquela época, na época que eu comecei a treinar, na Grace Tijuca, tinha muita menina. Mas aí foi parando uma, foi parando a outra. E quando eu peguei a preta, já não tinham meninas para me treinar. E aí, quando veio a Bia e a Carol, vieram treinar comigo, elas eram, sei lá, 12, 13 anos, eu falei assim, eu vou treinar essas garotas para serem um bom treino para mim. E aí eu comecei a treinar elas, Gustavo, e rápido elas começaram a ficar boa, começaram a ganhar os campeonatos. E eu posso falar que eu blindei a mente delas, Legal. porque primeiro que elas me viram treinando, né, com elas, e na verdade elas eram os meus melhores treinos, porque eu formei elas boas atletas rápido, porque eu treinava com elas muito todo dia, aula particular, e eu acho que eu blindei muito a cabeça delas, a mente delas, para elas se tornarem uma campeã, por elas fazerem parte do processo que eu vivi. Legal. E falando, vamos lembrar na época dos anos 90, assim, quando você fala, por exemplo, eu falei para minha mãe que queria viver do jiu-jitsu. Meu Deus, ela quase teve um treco, né? Falei, o que é jiu-jitsu? Meu Deus, vai fazer o que com isso? Né? Como é que foi para você, ainda mais sendo mulher, que tem aquela resistência, né? E aí achando que, pô, o jiu-jitsu não vai te levar a nada. Como é que foi isso para você nessa época? Cara, foi difícil, Gustavo. Nessa época, eu era adolescente quando eu comecei, né? Ainda ia para o colégio, mas eu já ia para o colégio pensando no treino, né? Então a minha mãe ficou preocupada na época, porque era um esporte masculino, né? Um meio masculino, e ela não queria que eu parasse de estudar. Né? Uma coisa, ela falou assim: não, cara, você tem que fazer faculdade. O sonho da minha mãe e da minha avó era que eu fizesse faculdade. Então, logo que eu acabei de estudar o estudo normal, eu comecei a treinar e eu só queria treinar, Gustavo. Eu não queria estudar. Queria treinar e competir. E eu fiquei, sei lá, de repente uns 2 anos, 3 anos com isso. E a minha mãe não gostava muito pelo fato de eu não ter ido para a faculdade. Mas aí veio a oportunidade de eu fazer faculdade de graça pelo jiu-jitsu. Aí as coisas melhoraram, né? Minha mãe falou, Hum, graças a Deus. Então, eu acho que isso foi uma grande coisa que aconteceu na minha vida, quando eu tive a oportunidade de estudar de graça pelo esporte. Eu tive sorte também de ter encontrado umas pessoas que me direcionaram, né, para esse caminho. Então, foi tudo aconteceu. Aí minha mãe, depois disso, minha mãe falou, então tá, agora tá bom. jiu-jitsu é bom, jiu-jitsu é bom. Jiu-jitsu é bom, jiu-jitsu é ótimo, pode continuar. E como é que foi a transição, cara, de mudar para os Estados Unidos? Sempre difícil, lógico, né? Da decisão de falar, pô, vou me mudar. É isso. Como é que foi esse período? Então, eu vim algumas vezes para competir o Pan-Americano antes de eu me mudar. Eu vim em alguns campeonatos, eu vinha, competia, voltava. Mas aí já veio surgindo aquela ideia. Eu falei assim, pô, os Estados Unidos é um país legal. Eu acho que a valorização do atleta lá é bem maior. Eu comecei a visitar as academias aqui, dar uma aula ou outra, aprender um pouco inglês. E aí a gente realmente se mudou em 2007. Como eu falei antes, o Campeonato Mundial veio para os Estados Unidos. Aí eu falei com o Morango, eu falei, cara, eu acho que agora é a hora. E o Morango, no mesmo ano, ele ganhou o Super Challenge no Brasil, que
que foi o maior evento de vale tudo no Brasil. Ele lutou 3 lutas na mesma noite. Ele foi campeão, foi um evento muito difícil. E quando a gente veio para cá, ele teve a oportunidade de lutar o Elite XC. Aí, cara, quando ele assinou o contrato, a gente teve a oportunidade de treinar lá no Saulo, que o Saulo na época ainda era Gracie Maitá. A gente começou a treinar lá e aí depois arrumamos um emprego, conseguimos visto e as coisas foram fluindo. Mas muito difícil no começo, Gustavo. Eu acho que o começo, todo mundo acha que é fácil, mas a gente morou na sala, a gente dormiu no sofá, a gente andava de ônibus, a gente andava de carona, a gente às vezes não tinha o que comer. O começo era muito difícil. E no começo, o Saulo e o Xande deram um suporte para a gente aqui. O Roller ainda não estava daqui na época. Mas com muito trabalho, como você sabe, né? Trabalho é a base de tudo. A gente trabalhou muito e, graças a Deus, a gente conquistou. Hoje a gente tem nossa academia. Continuamos trabalhando muito. E tem alguma falando do Xande, do Saulo, que pô, são competidores conhecidos por terem excelentes performances, serem bem consistentes e com a cabeça bem forte. Você vê que eles estão sempre muito focados. Nesse tempo que você teve de compartilhar o tatame com eles, o que você conseguiu absorver dessa parte com eles? Falar de mente blindada, né? Eu acho que o Saulo e o Xande são exemplos disso, entendeu? O Saulo sempre foi um ótimo competidor, sempre acreditou muito no treino, no trabalho dele, sempre foi muito confiante. Eu acho que passou isso para o Xande, e o Xande foi um excelente competidor também. E é aquilo, Gustavo, muito treino. Entendeu? Muito treino, muita confiança, e eu acho que a gente acaba passando isso para os alunos, né? E eu acho que os dois são exemplo de mente blindada também. E os planos aí? Agora, a gente está gravando isso em maio de 2020. Essa entrevista vai ficar aí para sempre. Então, de repente, alguém está assistindo daqui a 10 anos, está assistindo, olhando para trás e vendo, caramba, essa época aí foi na época da coronavírus e tal. Lógico que é difícil de fazer planos atualmente, mas o que você tem de planos para a sua equipe de competição? Então, a gente sabe, a BJJF acabou de falar, né, que não vai ter mais campeonato esse ano. Então, logo no começo eu já fiquei preocupada com isso tudo, né? Porque a gente sabe que os atletas vivem de patrocínio, os atletas profissionais, e para competir, né? Eu acho que o estímulo de treinar é para competir, né? Eu acho que é a nossa maior motivação quando a gente tem uma vida, uma carreira de atleta, é a competição. Então, eu me preocupo muito, principalmente com os atletas da academia, pelo fato de não ter mais evento da BJJF, mas eu acredito que isso tudo vai passar, a gente está bem positivo. Alguns eventos estão começando aí, os eventos de luta casada, vão dar oportunidade para os atletas começarem, little by little, começar a lutar de novo. E é aquilo, Gustavo, que eu estou falando aqui para os meus alunos e tentando passar positividade. Eu acho que a gente tem que viver hoje day by day, né? Exato. Dia após dia, e ver amanhã é outro dia, a gente não sabe o que vai acontecer, e continuar com pensamento positivo, treinar principalmente a parte física agora, que a gente não pode treinar muito fazendo sparring, mas treinar a parte física e muito psicológico para quando poder voltar, né, tá preparado psicologicamente e fisicamente para voltar aos treinos fortes. Não, isso mesmo que você está falando de ver um dia de cada vez, né? Importante. Ontem eu fiz era uma live, era da Aliança São Paulo, que o Lang me convidou para bater um papo com os alunos dele e tal. E falando a respeito de como manter a mente blindada durante esse tempo. E eu mencionei até o livro está aqui que eu mostrei, até mostrar para o pessoal também, O Poder do Agora, que é um livro muito legal e fala que às vezes as pessoas ficam depressivas porque ficam pensando muito, quando era bom, mas era assim, mas não está mais sendo, ou fica com ansiedade porque fica como é que vai ser, da incerteza. Exatamente. Ou seja, você não acaba o equilíbrio, ou você está deprê ou você está ansioso. Então é aquele, cara, equilíbrio um dia de cada vez, né? E eu tava assim, Gustavo, no começo da pandemia, eu fiquei, sei lá, cara, de repente umas 2 semanas. Primeiro aquele baque, ai meu Deus, tem que fechar a mesma coisa. academia. E aí fiquei umas 2 semanas, tanto eu quanto o Morango, quanto a Bia, a Gabi, o pessoal que é mais perto de mim, os meus alunos, todo mundo depressivo, né? Porque se eu ficar depressiva, eu passo a depressão para quem está ao redor, né? Então eu fiquei muito negativa, muito triste. Mas aí um dia eu acordei, eu falei, não, cara, eu acho que a gente tem que viver
dia após dia, vamos fazer o que a gente pode. O que eu posso fazer agora para os meus alunos, para a academia, para mim mesmo? Então, eu comecei a trabalhar. Hoje, a gente está trabalhando aí com aula online, é muito mais trabalho do que das aulas normais da academia, né? Eu estou muito mais cansada, mas eu estou fazendo o que eu posso, Gustavo, hoje. E foi o que você falou, né? Eu acho que a incerteza é o pior. E a gente fica pensando no futuro, mas a gente não sabe. Então, é melhor pensar no hoje e viver dia após dia. Isso aí. E a gente está chegando no final da entrevista. O pessoal que está assistindo no YouTube, dá uma curtida no vídeo e assina o canal também. E o pessoal que está escutando no podcast, no Spotify, encaminha o áudio para alguém, para você que você acredita que possa se beneficiar desse conteúdo. E o seguinte, cara, qual é uma das maiores lições que você tirou da competição? Não só do jiu-jitsu, mas eu digo do ato de competir. Cara, eu acho que a competição, eu sempre falo, né, aqui na academia, eu acho que a competição ensina muita coisa, Gustavo, muito. Mas eu acho que esse fato de treinar e acreditar em mim mesmo, eu acho que isso é uma coisa muito boa que eu levo para o tatame e para a vida, né? Acreditar na gente, acreditar, né? A autoconfiança que o jiu-jitsu traz e a gente leva para a competição e depois da gente conquistar, né, ter uma grande conquista, como o campeonato mundial, eu acho que a gente se sente muito bem, né, pela aquela grande conquista, pelo objetivo que a gente chegou. E eu acho que é isso, eu acho que é uma coisa que o jiu-jitsu e a competição trouxe para minha vida. É a autoconfiança e a gente acreditar em nós mesmos. Legal. Letícia, brigadão pela entrevista, parabéns pela brilhante carreira. E, pô, você é uma lenda no jiu-jitsu feminino, também já ajudou tanta gente, tantos competidores, já ensinou a tantas pessoas a espalhar o jiu-jitsu aqui pelos Estados Unidos, quando você ensinava no Brasil, e continua, ainda tem uma carreira de coach aí pô, muito grande pela frente. Então, queria dar os parabéns pelo trabalho. Obrigado, Gustavo. Você é o mesmo, eu acho que você é um grande expoente do esporte também. E parabéns por todo o trabalho. Eu sempre acompanho o seu trabalho de mental coach. Já indiquei você, como você sabe, para alguns atletas. E vamos continuar trabalhando em prol do nosso esporte, que eu acho que a melhora e o progresso é contínuo, né? A gente só tem que continuar o trabalho. Um grande beijo, boa sorte em tudo aí. Valeu, galera. Abração, tamo junto. Os Valeu, galera. Até mais.